Dá tempo? Opa! Já estamos no ar, no seu lar, e infelizmente no bar ainda não, né? Bom, mas de qualquer forma estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Já está aqui o presidente da FAMURS, prefeito de Taquari, e vem também como desportista, hoje torcedor do Internacional, prefeito, presidente da FAMURS, Maneco Hansen. É Hansen ou Hansen? Assen. Bom, então não é nenhuma das duas. É Assen. Eu sempre pergunto e sempre falo errado. Então, agora vou falar bem certinho. Vou pronunciar o H. Maneco Assen. Né? E daqui a pouco teremos o doutor Elvio Henriksson, que é um dos grandes advogados aqui do nosso estado e que é torcedor identificado do Grêmio e é do Grêmio Democrático. Amanhã teremos um grande clássico Grenal. Nós estamos acompanhando um julgamento que está acontecendo do Kudê e do D'Alessandro. O Kudê já foi liberado e era mais ou menos dentro do previsto, porque o Kudê, na verdade, ele entrou de carona no xingamento do D'Alessandro, né? Ele pegou o finalzinho do D'Alessandro xingando o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, é para tirar o Dali, aquela coisa, que é feio, eu sei por quê e tal, e foi para o tribunal. Né? Um assessor de imprensa do Grêmio, há uns 2 anos, xingou o Noveleto, o João Paulo Fontoura, e acabou pegando 15 dias de suspensão. Se for essa a relação, né, o D'Alessandro estará fora da final se o Internacional passar pelo Grêmio amanhã, como se sabe, apenas um passa. E aí daqui a pouquinho nós vamos falar com o presidente Maneco Assen, justamente sobre essa movimentação aí dos municípios, né? Porque houve um engajamento de muitos municípios para que o futebol pudesse ter fim, né? Para que o futebol pudesse continuar e terminar o campeonato estadual. Então, o campeonato estadual vai terminar em Erechim, né, que já não tem mais nada a ver com a competição, a rigor, né, porque o Ipiranga sobrou aí. O Ipiranga agora está preocupado com a Série C, mas seria num campo neutro. Ainda há uma possibilidade de ser em Porto Alegre, porque as primeiras palavras advindas de Caxias do Sul é de que o Caxias toparia jogar uma partida só, ou no Beira-Rio, ou na Arena. Mas isso tudo amanhã, depois do jogo, já vai ser anunciado. É apenas um contato do presidente da federação, do presidente do time vencedor de amanhã, com o presidente do Caxias, e se define porque no final de semana, o Internacional jogaria no sábado contra o Coritiba e o Grêmio no domingo contra o Fluminense. Aí tem que ver, um só vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, o outro vai ficar lá para frente. Em princípio, daí fica para o dia 26 de agosto, né? Porque o que fez a CBF, até me pareceu uma medida inteligente, que a gente já propunha aqui, que viesse a acontecer, que fosse um jogo só final, né? Que não precisasse tanto e que terminasse antes do início do Campeonato Brasileiro. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Kudê liberado, Everton está saindo, não é todo o dinheiro que o Grêmio queria, mas também não é a merreca que o Napoli queria pagar. 20 milhões, mais ou menos, o Grêmio recebe. Não sei se vai distribuir os 50% para os parceiros, né? Aí o Grêmio ficaria com 10 milhões de euros, ou se o Grêmio vai postergar o pagamento ou vai renegociar com outras situações aí. Isso aí é uma questão para o presidente Romildo Bolzan Júnior. Vitor Ferraz, em princípio, será o lateral direito do Grêmio. Lindoso deve tirar o lugar do Musto no Internacional. Segue o julgamento do D'Alessandro. Internacional e Grêmio treinaram pênaltis também. E o Inter, finalmente, terminou essa encrenquite aí do Yuri Alberto ontem. Logo depois que terminou Cadeira Cativa, recebeu uma ligação. O Internacional foi esperto. Se o Santos tem 10 milhões para bancar o Yuri Alberto e não tem outros 10 milhões para pagar para o Internacional, para o Sacha, aí o Inter diz, então tá. Então nós temos como receber na FIFA. Está escrito. Vocês ficam com o Yuri Alberto e arrumem outros 10 milhões para nos pagar. Então, mais ou menos ficou por aí. O Inter fica com o Yuri Alberto e ainda é credor do Santos.
O Inter não vai à FIFA, mas segue podendo acionar o Santos por esse débito em relação à venda do Sacha. Aliás, os clubes vendem e não recebem, compram e não pagam. Isso é de muitos e muitos anos, né? Ainda lá atrás, ou a Globo fazia uma intermediação com o dinheiro da televisão, ou o Clube dos 13 repassava, ou então, quando se perdia na justiça, né, penhoravam a renda. Pois agora não tem renda, não tem Clube dos 13, então ficou mais difícil ainda de receber. Por isso, muitos e muitos casos estão indo à FIFA, mesmo entre times do mesmo país. Vamos fazer um intervalo e aí a gente já volta para o bom debate do clássico Grenal. Vamos debater tudo aqui no nosso Cadeira Cativa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tá rolando aí a Olina, aí tem algumas coisas, né, doutor Elvio, só com Olina para o cara engolir, para resolver só com Olina. Eu sempre brinco aqui, prefeito, que na minha casa podia faltar pão, menos Olina. Olina nem pensou. Sempre estava ali em cima da geladeira, ou em cima de uma prateleira. Era sagrado. Sagrado, né? Era sagrado. Não, era e é ainda, né? Era e é. Só que nós, mais antigos, ainda temos isso é bom para curar ressaca também. Um copo d'água gelada e no porão já resolve todos os problemas. Sabe que eu sou bodegueiro, né? Os caras iam lá na bodega e pediam cachaça com losna, dizendo que era bom para o fígado. E enfiavam aquele monte de loça dentro do copo, só que não tinha fim, derrubavam uma garrafa de cachaça, disse que era bom para o fígado. Destruía o fígado. Acreditando na losna. Claro. Às vezes a crença desculpa, né? é maior que a realidade, né? Prefeito, presidente da FAMURS, quem ganha o Grenal? Óbvio que o senhor vai dizer que é o Internacional. Mas estou falando assim na lógica do jogo. Aí o senhor tem um assessor chato que já fica ali provocando o dia inteiro, que é o Voltaire. Hoje o senhor está com o Sidney e o Márcio. Como é que é esse Grenal aí? Sabe que eu não sei, é que o Sidney e o Márcio são. Grêmio? Vamos demitir Então, o todos. senhor toma 3-1, vai botar tudo pra rua. Vamos demitir todos. Pô, arrumamos uma demissão ao vivo aqui. Isso é mais caro aí. Tem um advogado, gremista também. Agora pegou o preço. Zé, que não por ser colorado, eu acho que o momento do Inter está melhor nos últimos jogos, né? Agora, especialmente depois da retomada. Eu acho que o time encaixou. O Kudê parece ter tido razão, apesar de eu não concordar com a fala dele da questão do gramado, né? O time tem que estar pronto para jogar em qualquer gramado. Mas o Inter melhorou. Eu acho que o Thiago Galhardo deu mais velocidade para a equipe. O time está encaixado mais do que o Grêmio. O Grêmio passou dificuldades para vencer o Esportivo. Então eu acredito na vitória do Inter. Novo Hamburgo, desculpa. E o Inter também faz tempo que não ganha Grenal, né? E a gente sabe que essa gangorra ela tem que emparelhar. Eu acho que está na hora, né? Eu fui no seu churrasco de fim de ano lá, os caras pegam forte lá, né? Mas a discussão Grenal lá é ferrenha, né? A gente acha que no interior, por ser um pouco mais distante, diminui. Não, é pior. Pelo contrário. Pior. É um negócio, quando vem um, o cara rebate, vem outro, já bate de novo. E os consulados também são muito fortes, né? Lá em Taquari, especialmente, os dois consulados, tanto do Inter quanto do Grêmio. Né? E também pela proximidade das pessoas, dá mais liberdade de tu poder fazer a crítica e fazer o debate, né? Se sente mais à vontade, né? E é importante. E estamos confiantes. Eu acho que o Inter tem todas as condições amanhã de sair classificado e depois vencer o Caxias. O senhor concorda minimamente com o prefeito, que se concordar em tudo, vão querer ele execrar também, né? Não, eu não concordo em nada. Nada? E vou explicar por quê, porque sempre eu costumo... O senhor vai dizer que foi fácil contra o Novo Hamburgo? Não. Tá bom, então alguma parte o senhor já está concordando. Não. Eu sempre costumo dar um fundamento, né? Tentar trabalhar na questão técnica, né? A dizer que um é favorito em relação ao outro por causa de uma partida, né? Depois de meses parado, né? E eu não consigo enxergar dessa forma, como muitos estão falando. Não, é que como o Inter goleou na última partida e o Grêmio teve dificuldade, então está melhor. Eu não consigo fazer esse tipo de avaliação, né? De medir o contexto e status das equipes em razão de uma única partida. Eu, inclusive, dizia, agora no retorno do futebol, que a volta seria uma incógnita, porque a gente não sabe como é que estaria a questão física, como voltaria os times na questão física. Na questão de entrosamento,
né? A gente não sabe. No Grenal, se nós observarmos essas questões, questão física e entrosamento, e era uma das preocupações que eu tinha, porque nos 2 Grenais anteriores, né, eu entendi, eu pelo menos fiz essa leitura, que o Internacional conseguiu equilibrar os Grenais na condição física, apresentando uma questão física um pouquinho melhor, né? E agora na volta era uma incógnita essa condição física. No outro Grenal, o Internacional inicia com uma intensidade que o seu técnico pede, né? Então ele iniciou forte, ele iniciou em cima, mas em seguida já emparelhou essa questão e para o segundo tempo eu não vi supremacia do Internacional na questão física, né? Ao contrário, eu vi o Grêmio terminando o jogo mais inteiro, isso no primeiro jogo. A gente pode tirar alguma conclusão em cima disso? Não, porque às vezes o time até está pior, mas num jogo só o jogador corre demasiado e consegue resolver ali, mas começa a faltar o fôlego a partir do segundo, no terceiro, no quarto, né? Isso aqui, quem trabalha com preparação física sabe disso aí, que às vezes o primeiro jogo ele engana, né? Na questão de entrosamento, e isso foi reconhecido até pelo técnico do Internacional, o Kudê, né? Nesse primeiro Grenal, o toque de bola do Grêmio, né? Dá para ver que é um time que vem há mais tempo, né? Entrosado, né? E que tem uma qualidade, né? Nessa questão técnica do toque de bola, né? E o futebol é imprevisível, né? Talvez menosprezar o Novo Hamburgo, muita gente fala mal da performance do Grêmio, mas se esquece de elogiar o adversário, ninguém vê o adversário. Quer dizer, eu achava que o Novo Hamburgo, tá, iria no segundo tempo cair muito fisicamente, mas cair muito fisicamente. E não foi o que se viu durante o jogo. Aliás, tem muita lenda caindo aí, né? O Novo Hamburgo foi o último a voltar a treinar, 10 dias de trabalho, e correu aquilo lá. E nem foi com laranjada, né? Porque os caras terminou essa história de laranjada. E a questão do toque de bola de Novo Hamburgo também, a questão técnica, tem que dar méritos ao seu treinador, que deu para ver ali um trabalho. Deu para ver o time tentando, né, ir para o ataque, tentando buscar o resultado que várias vezes foi negativo, né? Então a gente tem que também olhar para o adversário e não dizer só que quando o Grêmio e o Inter perde é porque a culpa é sempre da dupla Grenal, né? Jogou 2 laterais ali que não tinham entrosamento e não são titulares, tá? E na questão do meio de campo, nesse jogo contra o Novo Hamburgo, o REC conhece a minha opinião. Eu gosto, por questão de conceito, eu gosto de jogar com dois volantes, um primeiro e um segundo volante, para ter a proteção devida em cima da zaga, né? E o Novo Hamburgo, quando foi para frente, né, com a composição do Matheus Henrique e o Maico, né, ele teve muita facilidade. Eu não sei se o Renato não modifica nessa questão dos volantes, né, para ter uma proteção um pouco maior, já que o adversário, né, não é do mesmo pote de Novo Hamburgo, já é um adversário bem mais forte, né? Mas eu não consigo ver que um é favorito por causa daquela rodada, não consigo enxergar dessa forma, né? E se nós colocarmos a mesma coisa para o primeiro jogo, que foi o Grenal, né, eu vi uma supremacia do Grêmio ali, não do Internacional, né? Então, lamento que não vai jogar o Musto, né? Não vai jogar porque... Não, isso é mais dedução do que informação, né? Não está certo ainda. Daqui a O pouco... expulso foi o Bochilha, né? Oi? Do Inter. O expulso no último jogo. No último jogo, não. Que tomou o vermelho do Inter não, foi o Saravia. Saravia, exatamente. Isso. Ali joga o Rodinei. Rodinei na lateral. Rodinei na lateral. Que fez um bom Grenal naquela Libertadores da América, aquele da Libertadores da América. Naquele Grenal do Gauchão inicial, que o Grêmio ganhou teve o Grenal de 1-0, que foi aquele que foi 11 contra 11 e o Grêmio foi melhor, depois 10 contra 11 e o Inter foi melhor. Aí é que eu trago a questão da condição física. Que com um 10, e depois teve parece que sobrou perna para o Internacional naquele Grenal. O senhor disse que o Grêmio jogou melhor, foi no da Libertadores?
Não, os dois, tanto da Libertadores como do Gauchão, que a leitura que eu fiz é que eu entendo que a equipe do Grêmio é um pouco mais qualificada e está mais entrosada. Eu Tá? concordo. Só que esses Grenais não se viu, nesses 2 Grenais não se viu isso, porque eu acho que a questão da condição física do Internacional naquele momento, eu acho que estava um pouco à frente. E isso equilibrou. Tá? Isso equilibrou. E essa era a preocupação agora da volta, né? Mas não foi o que se viu nesse primeiro jogo. Agora, eu sigo dizendo, depois de tanto tempo parado, né, a questão entrosamento, a questão preparação física é uma incógnita, porque às vezes o time vai ir bem na primeira e na segunda partida, e na terceira e na quarta vai faltar perna. Né? E a questão de entrosamento no Grenal da volta, eu acho que o Grêmio foi muito bem. Isso foi reconhecido até pelo Cudê. Foi muito bem. Então, eu não consigo enxergar essa questão de favoritismo. Acho que perdeu também muito a questão de jogar em casa, né, sem torcida, né? O estádio está bonito, está com os trapos, os consulados todos mandaram, né? Está enfeitado, vai ter aquela questão do som, né? No fundo, que se consegue ouvir, né? Pela televisão, mas o jogador profissional já não se pressiona muito com o estádio lotado, né? Numa condição nessa, é neutro, por isso que eu acho que a questão da final... nessas condições aqui, eu não vejo por que fazer 2 partidas. Eu acho que se poderia reduzir para uma partida porque virou uma questão neutra. Agora, é claro que em 2 partidas tem mais chance para aquele time com menos poder, com uma partida, né? Talvez até se o Caxias pensar bem, né? Talvez até não seja conveniente trabalhar numa Doutor, situação... eu fiz uma conjectura aqui, na passagem do Conexão para o Cadeira Cativa, da seguinte forma: se passar o Internacional, né? O Internacional joga sábado fora de casa contra o Coritiba, se não passar, né? Se passar, o Inter jogaria no domingo no Beira-Rio, e o Grêmio jogaria no domingo na Arena. Não tem data, né? E aí, como é que faz? Aí o Inter, que não ganha título há algum tempão, espero que o torcedor não vá comemorar, né? Esperamos. Mas e aí? A prefeitura autoriza? Daqui a pouco, por isso, já se fala em Erechim. Porque se for o Grêmio que passar, o Grêmio já jogaria na Arena, um jogo só com o Caxias na Arena, né? Agora, se for o Internacional, como é que faz? Por ter 2 jogos em Porto Alegre? Na teoria, não faria diferença, porque não é para ter circulação de pessoas e não ter torcedor na rua, né? Mas a gente sabe que infelizmente, inclusive isso é debate nosso constante lá na FAMURS e na discussão dos decretos, enfim, essa regulamentação toda, né? A compreensão das pessoas de que é necessário cumprir o regramento nesse momento, né? Porque senão, ali na frente, daqui a pouco, neste caso, não vai ter jogo de novo, né? Então... Domingo passado houve umas 16, o do Inter, e às 19 o do Grêmio. Né? Não teve problema nenhum. Problema. Mas agora é começo de campeonato brasileiro e decisão de um campeonato de um clube que não ganha há algum tempo. Mas eu Estou acho falando na hipótese do Inter ganhar. Se o Grêmio ganhar, eu acho que tem que ser o Porto Alegre. Eu acho, Rec, que as pessoas têm que entender a diferença do isolamento e do distanciamento, tá? A gente não tem dúvida que o isolamento ele é mais eficaz, mas com o passar do tempo, a aplicação do isolamento, né, ela traz tantos problemas econômicos e tantas questões outras que ela... Não, tá todo mundo ficando meio biruta já, acaba né? Trazendo um problema maior. Eu já estou falando sozinho. Acaba trazendo um problema maior. Então, as pessoas não podem achar que liberaram o futebol. Não liberaram o futebol. Como foi dito aqui... Parcialmente, né? Mas e muito parcial. O presidente Romildo não assistiu o jogo ainda, depois da pandemia, que é o presidente do clube, porque só pode entrar 30, são 33? Não sei qual 31. É o número, 31? 31. Não, o presidente do clube não assistiu.
Mas, Por quê? Porque só pode entrar jogadores e quem vai trabalhar. O problema é o- Então, qual é a atividade em que 100% dos participantes da atividade é testado? O problema não é o não compromisso da dupla Grenal, pelo contrário, né? E dos times da primeira divisão. O problema todo, e fui bem sincero sempre pela FAMURS, inclusive, nessa opinião, de que não era a hora de retornar ao futebol, mas enfim, retornou. O problema é o simbolismo, né, da situação, né? Mas não se pode confundir que Mas é que liberaram a gente, o futebol. a gente não está conseguindo. Tá tudo liberado. Se a gente olhar São na teoria, só 31 pessoas, na todos teoria, testados. na teoria tu tem razão. Né, e com protocolo o problema é que nós rigoroso. não estamos conseguindo convencer as pessoas de coisas básicas, né? É isso aí. A orla lotada, né? As pessoas saindo na rua sem necessidade. Aí tu abre o restaurante para jantar, o cara fica a noite toda bebendo com um monte de gente, né? Então faz festa clandestina. Então o problema é o simbolismo da situação, né? E por isso que, na nossa opinião, não deveria ter retornado. Mas se retornou, e retornou, bom, então tem que ser no melhor lugar. Colabore. E que o povo colabore. É E tem isso que aí. ser no melhor lugar. Então, no melhor lugar onde é? Beira-Rio, Arena, né? E com todos os cuidados. Agora E o Inter e o Grêmio aí, né, nesse ponto, são exemplares, né? Trabalharam bem a conscientização pouparam do seu nada. torcedor, né? E trabalharam a questão dos protocolos, e isso é que tem que continuar. Bom, nós temos que continuar trabalhando a conscientização do torcedor de que, olha, tem que olhar em casa. Mas isso. funcionou, né? Tem funcionado. Os departamentos consulares fizeram um apelo, foi lido lá na Rádio Grenal e em todos os meios de comunicação, que o torcedor ficasse em casa, que não saísse para ir ao redor do estádio, que não se reunisse em bares para beber, que não fizesse churrasco em casa convidando amigos. E ao que se entende, eu me informei hoje de manhã ali no ao redor da arena, não houve nenhuma aglomeração, não houve nada, né? O pessoal respeitou, o pessoal tem essa consciência, teve essa consciência, e como o prefeito de Porto Alegre falou, diz, vamos fazer um teste. Eu acho que o teste foi feito e funcionou. Então eu não vejo mais Por isso que ele confirmou. Por isso que Exatamente. Ele confirmou o Grenal, Então eu não vejo, passaram no teste. deu eu não certo, vejo isso por que retroceder. Agora vem a informação aí, chegou há pouco, da questão do Campeonato Uruguaio, confirmado o recomeço para o dia 8 de agosto. No Uruguai, como a situação está muito melhor que a nossa, já retornou em forma de rodízio às escolas. Tá? E o campeonato retoma agora 8 de agosto, já tem a tabela. Mas sem público ainda, né? Sem público e com os protocolos, né? A Conmebol anunciou que vai pagar parte, né, os voos serão fretados e pagaria parte, de acordo com uma tabela, né, de 30 a 70 mil dólares, de acordo com a distância. Eu não sei o quantos Já por estou cento... prevendo que o cartão amarelo, Voltaire, que era 100 doleta, vai passar para 200. Eles não vão pagar isso do bolso deles. Não prefeito. duvido. Não vão, não duvido. vão. Não vão. Vamos fazer o seguinte, por falar em pagar do bolso e tal, cochilou o cachimbo cai, diz o Haroldo de Souza, quando narra futebol e tal. Por onde o senhor acha, prefeito, Maneco, que o Inter pode ganhar? Em quem o senhor deposita as suas fichas? Vou fazer aqui. Paulo Guerreiro. Eu ia dizer isso, né? Ia fazer aqui uma previsão, uma aposta, né? Tá na hora do Guerreiro fazer o gol no Grenal. E eu acho que vai ser agora, né? Nessa retomada aí do futebol, o Inter entrosando. Eu acho que é a hora do Guerreiro marcar o gol aí da vitória do Inter no Grenal. E vamos torcer para isso. Peruano não marcou ainda, né? Tá na hora dele marcar. Por enquanto, tá sapateiro, como a gente diz no interior, né? Não fez nenhum gol. E o senhor deposita as suas fichas no Everton, que está indo embora. Será que vai jogar o Everton ou vai jogar o PP? Porque se os portugueses estão em Porto Alegre para bater o martelo, e esses europeus, quando vêm, eles já vêm com médico e fazem tudo aqui, né? Vão ali para o Mãe de Deus, o Luiz de Vento, já faz os exames médicos, já leva o cara pronto, né? Mas tem essas duas teorias, né? Aqueles que acham que o jogador vendido não pode jogar, né? Porque já está com a cabeça em outro lugar e que não vai render. E aqueles que pensam que o jogador profissional, ele, né, vale a pena uma despedida, né? Se for o caso, né? Mas, sem dúvida, se o Everton saindo ou não, ele tem um gol só, né? Em Grenal, né? O Everton. 17. E então eu acho que seria importante, né? Seja pela despedida, não se sabe se fecha o negócio ou não,
ou para aumentar o currículo dele, né? Sem dúvida, pelo Everton. O senhor acha que essa é a sua Poderia ser esperança? o caminho. É um jogador que a gente nem pode dizer que não esteja pronto para jogar na Europa, né? Está com 24 anos, foi diferencial na Copa América, e aquela Copa América pesou muito na vida dele. Sabe o que acontece com o europeu? Isso é culpa de nós brasileiros, né? Quantos jogadores foram para lá e não se adaptaram, né? Quantos milhões a Europa pagou e investiu em determinados jogadores e depois esse jogador acabou voltando. Então, a gente viu os comentários ali, não, vai para Portugal depois, 6 meses depois, vai como trampolim, vai vender por 4, 5 vezes mais, né? Mas acontece que existe a questão confiança, né? E eles não acreditam que seja uma adaptação fácil, e eles têm um percentual lá de jogadores que se adaptam, outros que não se adaptam. Isso reduz o preço. Mas se são esses números aí que estão falando, pelo aumento da cotação do euro, é quase a mesma coisa que se falava no ano passado, né? Porque o euro está 6, né? Em quantidade de reais. E considerando que aqui dentro do Brasil as coisas não aumentaram, pelo contrário, né? Muita coisa baixou a sua valorização, eu não considero um valor, um mau valor, né? Considero que se sair é um excelente negócio, e lembrando sempre que a saída de jogador dos clubes, ela é uma situação que se faz necessária tendo em vista o cumprimento de meta financeira, né? Eu já expliquei isso várias vezes, eu sei que o torcedor não gosta, né? Ninguém gosta que saia, né, um craque do seu time, mas tem a meta financeira. Nós não somos o destino final do grande jogador. Por quê? Porque não temos esse poder econômico, né? Então, o que os clubes fazem? Para poder segurar os jogadores, eles pagam salários um pouco acima das suas receitas, né? E estou falando de todas as receitas, né? Receita com quadro de associados, receita da televisão, que é a principal, receita de loja, né? Receita de publicidade, tudo, né? O que os clubes fazem? Eles pegam todo esse número e não adaptam a folha a esse número, eles pagam um pouco mais, porque não, eu vou vender um jogador. Então, nas previsões orçamentárias já se coloca, né? Olha, o ano que vem vai ter que entrar 76 milhões decorrente da venda de um jogador, que é uma receita extra, todas essas receitas. Então, isso se faz necessário. E talvez, né, pelo efeito pandemia, o Grêmio divulgou há pouco tempo seus números aí, graças a Deus, é um dos clubes que está economicamente de 30 milhões? Menos prejudicado, né? É que teve um acordo de que parte de salários ficaram, né, com diferimento, né? Então, talvez no final dessa conta toda, né, signifique vender 2 jogadores. Né? Mas já vendeu, o Diego Rosa e o talvez essa conta já. E eu acho que vai vender feche. o PP também. Porque agora, naquela guerra Porto versus Benfica, daqui a pouco os dois vão para a mesma cidade. Só me lembrei. Aliás, na mesma cidade, Mas não, o PP, mesmo país. O PP Nós falamos, renovou, deixa ele aí, né? Ele nós falamos, começamos a falar em Europa, Portugal, enfim. E só para comparar aqui com a nossa Comebol, né? A Liga dos Campeões vai ser toda jogada em Portugal. Né? Os times todos vão se mudar para lá, né? Treino hotel, enfim, e os últimos jogos aqui, todos em Portugal. Aqui, prefeito Maneco, estavam falando jogar tudo no Uruguai. Mas o Uruguai não quer. O Uruguai não quer. A Comebol até... Ela esteve 2 vezes lá tratando desse assunto e era o plano B. Mas ela a Comebol nunca desistiu do plano A, que é fazer acontecer o campeonato. Mas como o plano B seria o Uruguai. E o Uruguai sempre teve muito controlada a situação, né? O senhor que tem terras lá? A questão do Uruguai... É dono de metade do Uruguai, doutor. A questão do Uruguai, o REC exagera. A questão do Uruguai tem uma questão geográfica e uma questão física que é igual a qualquer parte do mundo, a questão de densidade. Tá? O Uruguai, saindo de Montevidéu, logo que sai aí 10, 15, 20 quilômetros, começa campo,
e é o que prepondera a atividade ganadeira, de gado, tá? Então, no campo, a densidade ela é muito espalhada. A gente tem pouca gente e essas pessoas muito espalhadas. Então, esse pouco deslocamento, essa baixa densidade, ela ajuda muito nessa questão da contaminação. Agora, a mesma situação não vale para Montevidéu. Montevidéu é o tamanho de Porto Alegre. É uma cidade, né, 1,5 milhão, 1.600.000 habitantes, né, e ali tem concentração, né? E ali o Uruguai está de parabéns, que ali é o diferencial, não é no interior do Uruguai. É no diferencial, porque se a gente pegar o interior do Brasil, como o interior de vários países que foram fortemente afetados, nas zonas de baixa densidade, os números são equivalentes ou até alguns lugares do Brasil é melhor que o Uruguai. Nos de baixa densidade e igual densidade. Né? A questão diferencial está no grande centro. Por que Nova York foi um horror? Porque Nova York tem 14 vezes mais a concentração de pessoas que São Paulo, que é a cidade mais populosa. Então, quanto mais aglomeração, maior a densidade, isso tem um efeito quase que automático. E por isso a recomendação das autoridades da não aglomeração, de ficar em casa, agora, etc., né? Evitar a circulação. O prefeito Mick Breyer está liberando o futebol amador de Cachoeirinha. É surpreendente a decisão do prefeito. É verdade. Olha, o prefeito tão zeloso aí, foi o autor da lei que proíbe o trago no futebol. Né? E fez força para que se tivesse jogo lá no campo do Cruzeiro. E agora está liberando o futebol amador. Bom, está mostrando convicção. Ele queria o futebol profissional, agora está colocando o amador em prática. Mas é peitudo. Ele é peitudo. Eu acho que se tiver com a rigidez dos protocolos... Né? É que no futebol amador tu não tem como cumprir protocolo. Né? Aí tu não consegue fazer a testagem do jogador, né? Eu até teria que avaliar, inclusive, se isso me parece que o decreto estadual não permite esse retorno do futebol amador, né? Pelo menos não por enquanto, especialmente nas regiões que estão em bandeira vermelha ou bandeira laranja, né? A prática dessa atividade esportiva ela está proibida em qualquer uma das bandeiras, então tenho dúvida se vai viabilizar essa aqui, intenção aí do prefeito. Prefeito Maneco, segue as orientações para quem for jogar. A quadra de futebol 5 não abrirá nesse primeiro momento, só as de futebol 7. Será feita a medição da temperatura de todos que entrarem no complexo, além da higienização de mãos e pés. Os caras vão lavar os pés ali dentro do troço, eu não entendi muito aqui. Higienização. Tu passa, aquele negócio. Tu passa, tem uma barreira que é com água sanitária no chão e tu líquido, bate os pés, enfim e tal. É isso, isso aí. Tá. Então, higienização de mãos e pés. Os atletas deverão chegar somente no momento da partida. Não tem plateia. Churrasqueiras permanecem interditadas. E o uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do complexo, exceto dentro das quadras. Então, é num lugar específico, onde tem futebol 7, cercado de providências e tudo mais, mas... Só faltou a testagem, né? Nesse protocolo. Pois é, que é porque o mais tem caro, contato físico. É o mais caro. Que ali é o mais caro. E tem contato físico, mas o prefeito e presidente da FAMURS está alertando o prefeito Maneco que pode dar... eu tenho dúvida. Pode dar grita. Eu tenho dúvidas. Porque agora todo mundo libera. Se Cachoeirinha pode... Cachoeirinha não está vermelho? Tá, né? Está vermelho. Claro. Tá vermelho. O que eu tenho notado é que várias prefeituras estão liberando em seus decretos, apesar de a gente ter a decisão do STF lá no início, né, mencionando que cada um tem o poder de agir dentro das suas áreas de competência, mas se o Estado não permite, não adianta o município liberar. Exatamente. Né? Isso foi o que o STF decidiu no início da pandemia. A decisão do STF mantém a hierarquia, o presidente da República pode emitir regras, o governador pode ter regras mais rigorosas, mas não mais brandas. E o prefeito também. Mais rigorosas, mas não mais brandas. Hoje, né, nós fechamos um acordo com o governador, a FAMURS, para que o decreto seja atualizado e as regionais das bandeiras tenham o poder de ter decisões mais brandas do que a bandeira
que o governador indicar, Então, de repente, foi por isso. mediante um comitê científico, uma decisão justificada, as regiões vão poder adotar algumas medidas mais brandas do que a bandeira original. Mas me parece, pela decisão do STF, que o decreto municipal ele pode ser mais brando. Ele não precisa estar no mesmo patamar ou restringir. O que acontece é que se libera o municipal, mas o Estado não libera, não pode porque tem uma outra legislação que proíbe. É isso aí. Então, mas agora, o que diante eu desse notei? acordo agora, presidente, diante desse acordo que vocês fizeram, de também o prefeito tornar mais branda a definição, não se enquadra essa solução encontrada pelo prefeito de Cachoeirinha? Pode, mas não hoje, porque o decreto ainda não está em vigor. O governo ainda vai regulamentar. Então eles alinhavaram, mas Tem não que pode. passar para as associações regionais, né? As associações têm que constituir um comitê científico e a bandeira vai continuar sendo anunciada igual na sexta-feira. Então anunciou sexta-feira, bandeira vermelha, região do Vale do Taquari. Nossa associação pode se reunir no sábado com o comitê científico e entender que os dados permitem reduzir tais e tais protocolos, ou no comércio, ou no restaurante, ou no hotel, enfim, conforme a realidade da região. E aí, a região, então, naquele ponto, ela pode ser mais branda do que o decreto do Estado. Esse foi o combinado hoje, Sim. que o Estado vai regulamentar agora e deve publicar um novo decreto amanhã ou sexta-feira sobre isso. Mas mesmo que no decreto municipal ele decida abrandar determinada situação, se pelo decreto estadual não pode, aquela atividade não poderia acontecer. Porque Sim, tem uma normativa que também incide Agora sobre... vai poder, porque o decreto estadual vai permitir a menos essa que ele, redução. exatamente, a Isso, menos por isso que a o modificação no passe. decreto. Por isso que eu digo, não Exatamente. adianta o prefeito liberar se o governador não libera. Agora, Isso é me uma parece... tendência, então, de que as coisas estão já mais flexíveis? Eu acho que é uma medida de pressão dos prefeitos, na medida em que eles, emitindo os seus pareceres para abrandar determinados momentos, eles jogam para o governador. Me parece que... Na verdade, uma pressão são vários política. fatores, mas Mas vocês teve também respondem, né? Com uma responsabilidade enorme. vai duplicar a responsabilidade dos prefeitos e prefeitas agora. Mas tem um fator que é fundamental nesta decisão e no conjunto do que tem acontecido nas últimas semanas, né? O modelo que nos conduziu até aqui, ele precisava ser atualizado. Havia já inúmeros prefeituras fazendo decretos individuais. É de março, praticamente, né? Isso, decretos individuais. Havia um clima já de cansaço com este modelo e era necessário atualizar. E para atualizar também nós engajar mais a população, né? Esse vai e vem estava levando desconfiança para as pessoas, né? Aí aqui o prefeito de Esteio tinha feito um decreto individual, a prefeita de Novo Hamburgo tinha feito um decreto individual, os municípios da Serra, que a justiça acabou O que foi que derrubando. a prefeita Ou seja, de Novo né? Hamburgo fez, que ela disse que ia bancar? O decreto individual, porque a região foi estabelecida na bandeira vermelha e Esteio e Novo Hamburgo não concordaram e resolveram, mesmo contrariando o decreto do Estado, mesmo com as decisões judiciais mandando cumprir o decreto do Estado, estabelecer um decreto Ela municipal. disse, eu sei que vou ser processada, Isso. mas vou Isso fazer aí. o decreto. Então, o acordo também vem nesse sentido de promover uma reunificação, né, dos municípios, das regiões e ter uma centralidade nas decisões para que não comece cada município a adotar a ação a seu bel prazer, né? Nós temos que manter um mínimo de coerência e cientificidade no processo. Então, portanto, acho que esse acordo, para o momento, ele foi fundamental para que a gente retome aí o engajamento dos municípios, das pessoas e possa combater a pandemia aí até o fim. Vocês acham, mudando de saco para mala, voltando para o futebol, que pode dar pênaltis amanhã, em função da paridade dos últimos grenais? 1-0 no Beira-Rio, gol do Diego Souza no finalzinho, quando o Inter estava com 10, estava melhor. Quando o Grêmio estava 11 contra 11, o Grêmio podia ter até goleado no primeiro tempo, naquele primeiro Grenal. Depois, 0-0, como diria o falecido Antônio Augusto, Oxo, né, na Libertadores da América. E agora 1-0, com um gol que a barreira abriu, desviou do goleiro e tal, tudo meio assim apertadinho. Poderemos ter pênaltis amanhã? Quem sabe um 2-2 para mudar um pouco o semblante dos últimos Eu Grenais? acho que é um clássico, né? É difícil dizer a questão de favoritismo, ainda mais sem torcida. E tudo pode acontecer, inclusive goleada.
né? Porque dentro de uma equipe que está meses parada e que vem voltando, a tendência para determinados jogadores é de poder não aguentar determinado ritmo da partida, determinadas situações. Então, eu sempre disse, a questão da volta ela é uma incógnita, né? O jogo lá do Flamengo contra o Fluminense, né? Se dizia que não, o Flamengo vai colocar uma goleada no Fluminense e conseguiu ganhar por pouco, né? O Fluminense fez um belo papel, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Muito equilibrado, 0-0, ou um gol chorado, um gol de chiripa, como se diz, né? Mas eu acho que tudo pode acontecer, né? Porque é uma volta, né? Depois de meses parado, tem questão de preparação física, tem questão de sintonia, né? entre os jogadores, né? E acho que Grenal é Grenal, acho que tudo pode acontecer, mas eu estou confiante que pela amostragem do Grenal, né, que se viu... o Inter ganhar nos pênaltis, quebrou o jejum? De 8 Grenais? Acho que daí não. Se ganhar nos pênaltis? Pois é, e aí? Como é que vai? Vitória nos pênaltis vale 3 pontos, né? É claro não, que... Aí não vale 3 pontos, mas vale a vaga. Vale a vaga, mas sendo um ano normal, vale a vaga. Vale Então, mais que 3 pontos. Vale uma taça. Mas eu tô apostando no meu 1-0 com o gol do Guerreiro. Acho que um bom resultado pro Inter amanhã. Tô apostando. Essa sequência de 8 Grenal Grenais... é um negócio louco, né? Essa sequência de 8 Grenais... do que a enciclopédia do futebol pode ajudar aí. A última vez que teve 8 consecutivos foi, acho que 2002, 2001, não, 2002. Não, o Inter tem 9 consecutivos nos anos 2000, a maior sequência. Depois vem 13 do Grêmio. Que é 90, mas aí 99 a 2003. Foi o primeiro Grenal de 2003 que o Internacional quebrou a sequência do Grêmio, quando os meninos estavam voltando da seleção, o Inter botou a gurizada e fez um vira para cima do Grêmio até surpreendente, quando não se esperava tanto. Sim, e era o Muricy. Ali firmou o Inter, firmou o Muricy e equilibrou um pouco as ações. E ali foram 13, né? 13 Eram do 13 Grêmio. a sequência. 13 do Grêmio. É aquela sequência do Ronaldinho, né? A sequência do Guerreiro ali, do presidente Guerreiro, que fez a parceria com a SL, que no começo parecia um mar de rosas, depois virou no que nós sabemos todos, né? E então aquela sequência era boa do Grêmio. Tanto é que a marca do Guerreiro era perder poucos Grenais, né? Mas era disparelho, porque o Ronaldinho, apesar de todas as questões, acho que foi o maior craque no Rio Grande do Sul, né? Em termos de qualidade, de toque de bola. Sem dúvida. Eu acho que foi. A gente tem um pouco de dificuldade do passado, né? Do Tesourinha, né? Desses caras aí, do Gessi. Os caras falam maravilhas do Gessi, né? O problema é que eu não vi, né? Nem eu, muito menos. Você na mão deles, né? O Pelé, né? A gente sabe, né, e assistiu tudo que ele fez e é um patamar muito superior a qualquer, né, outro jogador, né? Mas esses aí o pessoal fala muito bem, né? Mas o Ronaldinho foi uma joia, né? Que eu acho que o jogador de maior qualidade, né? Ele não é o que chegou no maior título. Como é que o senhor vê essa estatística de... O prefeito, o senhor falou que acredita que não vai dar pênaltis. Acredito que não, 1-0 pro Inter. Tá. A estatística do Voaden que o Grêmio se queixa. Como é que o senhor analisa isso? Essa discussão de que... O Voaden é lá da região, lá, né? Essa discussão de que nos campeonatos brasileiros, né, onde o Voaden não participa, o Grêmio tem supremacia e colocam a culpa na questão do Voaden, né? Eu acho, eu não gosto de entrar nessa situação porque talvez seja até gol contra, né? Criticar o árbitro antes da partida e criar um clima pior do que já é, né? Eu preferia simplesmente não comentar, não trazer essa situação, mesmo sabendo que possa haver. E outra, se tem alguma coisa, então tem que fazer acusação. Se existe alguma coisa provável,
né? Que se possa demonstrar, que se faça acusação. Não é só a né? estatística pela estatística. Não, exatamente, não só pela questão dos números, né? Tem muito árbitro, tá? Que gostava em Grenal da questão do empate. Parava o jogo a todo Você momento. quer dar os nomes? Eu não gostaria justamente por isso, entendeu? O que na visão se via desse tipo de árbitro? Ele não quer se incomodar. Então, para ele, o melhor resultado é o empate. Então, a cada faltinha, a cada chegada, para O senhor toda prefere hora. árbitro de fora ou o árbitro gaúcho? A arbitragem gaúcha é uma das melhores. Agora, se existe algum nível de comprometimento no trabalho, daí a alternativa é buscar de fora. Agora, prefeito Maneco, eu sempre prego o seguinte: todo mundo quer trabalhar em Grenal. É o narrador, é o comentarista, é o repórter, o torcedor quer ir ao campo, ou quer ir no bar. Jogador quer jogar, o árbitro quer quer apitar. Tá na então, vitrine. aí é que entra o árbitro. O árbitro também quer apitar, né? Os maiores clássicos do Brasil e do mundo. O árbitro quer apitar. Eu acho que o nível de profissionalização da arbitragem, enfim, do futebol como um todo hoje, não nos permite ter esse tipo de dúvida Neurose. sobre árbitros que são árbitro FIFA, enfim, da CBF, né? Acho que não cabe mais e o tamanho que o futebol tem, o do Grenal especialmente, é possível a gente valorizar a arbitragem aqui do estado e ter os bons árbitros que nós temos e o Voaden em um deles. Acho que é tranquilo, né? Não vai ter problema. O Voaden que trabalhava lá no comércio, lá na região, né? Depois virou árbitro de futebol. E é o árbitro mais experiente do Rio Grande do Sul. Né? É um árbitro mais experiente. Mais do que Daronco, mais do que Jean-Pierre. E eles têm uma dobradinha já, trabalhando ele no campo e o Jean-Pierre em cima, ou ele, o Jean-Pierre embaixo e ele no VAR. No VAR. Né? E o VAR na arena, né? Um protocolo a ser cumprido e tal, tudo bonitinho. Sim, tem que ser como a norma diz para ter segurança, né? Para ter segurança. Eu sempre achei que o futebol poderia já ter voltado em momento anterior, desde que tivesse todos a rigidez, né? dos protocolos, né? Sempre pensei dessa forma e até faço o comparativo, né? Antes nós tínhamos mais leite sobrando, né? Agora, no período de julho, né, a quantidade de leitos sobrando ela é menor. Mas em Porto Alegre não. Porque já era, mas a curva foi subindo até o inverno, sim. isso aí já era sabido, né? E é o momento em que aí libera o futebol, né? Por isso que eu disse do simbolismo do momento errado, né? Para passar uma imagem errada para as pessoas, né, de liberação, tá? Por isso que nós temos que ampliar a conscientização das pessoas. Acho que esse é o caminho. Continuar colaborando com Sem as dúvida. autoridades, né? Sem dúvida. E outra, nenhum prefeito quer que a coisa dê errada, né? Então, o cara é muito chato, fiscaliza as praças e tal. Não, ele está cuidando da saúde da população. Fazendo aquilo que é necessário e que não atrapalha ninguém, né? Sempre tinha dito. Os prefeitos, desde março, né? Desde março, não tem um prefeito ou prefeita no Rio Grande do Sul, nem no Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, que tenha tomado uma decisão que as pessoas gostem. Não tem nenhuma. Todas as decisões que tu toma hoje são decisões ruins para alguém, por algum momento, por alguma situação. Não tem decisão positiva neste momento, né? Fechar é ruim, liberar um pouco é ruim, tu trancar uma praça é ruim, né? Não tem decisão positiva nesse momento. Tudo que os prefeitos estão fazendo é para amenizar a situação que nós estamos passando. É um momento muito difícil, e vocês não imaginam que a gente, nos bastidores, enfim, depois que acaba uma reunião online, ou quando um telefona para o outro, estresse. a ansiedade, né? O estresse de cada um, não dormir, trabalhar sábado, domingo, a pressão de todos os lados. Sim, um momento bem difícil e problemático aí para todos os prefeitos e prefeitos do estado. Muito bem. Prefeito Maneco, a situação da região lá, que foi uma situação muito prejudicada em função da ação das águas, né? Ali atingiu o quê? 50, 60 municípios da região, até mais? Não chegou a tantos municípios. Né? Foram 18 municípios ao 18 todo, municípios. mas a maior enchente dos últimos 50 anos, né? No Vale do Taquari. Começou, na verdade, na ponta da serra, em Santa Teresa, e veio descendo até chegar ali em Taquari. Pois é, né? por isso que eu achei que tinha mais, que começou na serra e juntou com a região. Isso. Taquari, a minha cidade, entre aspas, tem uma vantagem, porque é a última, né? Então a gente acaba se preparando melhor, porque quando começa em cima, ainda leva um dia e pouco para chegar lá embaixo. Mas foi a maior dos últimos 50 anos.
né? Um volume de água imenso, foram milhares de famílias desabrigadas, prejuízos enormes para as cidades, lá em Taquari também, né? E a gente tem procurado agora trabalhar para recuperar isso. E ainda mais no meio desta pandemia. É até uma curiosidade que eu tenho, porque até eu me lembro do meu amigo Luiz, não me lembro se é Chiesa o sobrenome, acho que é bom, o homem das bolas adult lá, né? E ele me pediu, me ajuda e tal, e eu fiz até ele até me deu uma camisa com o meu nome, do Fortes Livres de Mussum, né? Mussum foi muito atingido, né? E aí tinha ali vários lugares para depositar, ou vários telefones para entrar em contato. O povo efetivamente compareceu, colaborou, com donativos, com depósitos, com sugestões, enfim. Rex, tem alguma coisa que nós não pudemos reclamar, pelo contrário, não só na enchente, no início da pandemia, né? É a solidariedade do povo gaúcho e dos municípios, né? É incrível, qualquer chamamento que os municípios fazem, doação de alimentos, doação de roupa, né, móveis, eletrodomésticos agora para enchente em virtude das casas atingidas, né? É fenomenal. Agora tem a opção, né, das lives, né? E isso tem sido muito utilizado também nos municípios, em pequena escala, mas todas elas são solidárias, recolhendo donativos, né? Enfim, para amenizar o problema das pessoas que sofrem mais neste momento, e não é fácil, né? Os municípios têm contado muito com a participação das pessoas. Lá em Taquari, por exemplo, nós, entre outras coisas, nós construímos 10 leitos de UTI no nosso hospital. O município colocou 3 milhões de reais de recurso próprio. E nós arrecadamos 1 milhão entre doação de pessoas físicas das empresas da cidade, o que é um valor absolutamente alto. Alto, né? Claro. E aí o pessoal... Um período que está se arrecadando menos. Exatamente, a solidariedade, né, aflorando, e aqueles que podem colaborando. Então, ou seja, isso aconteceu na região toda, Hospital de Encantado, Hospital de Lajeado, Estrela, Teutônia, né? Então ali no Vale do Taquari, no estado todo, as notícias que a gente tem recebido, uma solidariedade enorme do povo gaúcho aí, compreendendo a dificuldade do momento. Se me permitires, Rec, também uma curiosidade, vocês não têm lá sistema de alerta de enchentes ou uma tecnologia capaz de evitar essas questões, como tem de vulcão e outros países que eu vi que usam também para enchente? Vocês não têm uma tecnologia? Não, sistema de alerta não, tem um sistema de medição, e que por sinal falhou nesta vez. Falhou? Né? Falhou, né? Na medição das réguas, né? Acompanha desde Mussum até Taquari, tem uma série de pontos que tem a medição do rio e que a Defesa Civil, com a chuva, vai acompanhando a subida do rio, né? E aí se consegue fazer a previsão, não dentro de tantas horas vai chegar nas casas, né? E esse sistema falhou numa determinada medição, que acabou atrapalhando um pouco a previsibilidade e o volume das chuvas, da previsão do volume. E já todo mundo conseguiu voltar para casa? Não, hoje a situação está estabilizada, com os prejuízos que ficaram, evidentemente. Lá em Taquari, por exemplo, a estrada da beira do rio, que a gente liga Mariante, na 287, pelo interior de Taquari até o Rincão São José, né? Uma estrada que caiu toda. Nós tivemos que fazer um desvio, que obviamente o desvio não fica com a qualidade que a estrada tinha, né? Arroio do Meio, né? A água entrou no centro da cidade, em Lajeado, no Parque dos Diques também. Então ficam os prejuízos que demoram um certo tempo até poderem se recompor. Qual é o seu desafio maior agora na presidência da FAMURS aí? Porque os municípios, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de agir, cada um sabe o lado de montar da população, as exigências históricas que tem em municípios, cada um com suas peculiaridades. Como é que se une esses propósitos? Eu estou rindo da tua pergunta, porque não tem nem onde começar, onde é o maior desafio nesse momento, né? Porque a FAMURS tem... campeonato estadual de amadores, por exemplo, tem como fazer no meio da pandemia? Não tem como. 44 anos de história da FAMURS, esse é, sem dúvida, o momento mais desafiador, né? Porque a FAMURS, normalmente, ela tem pautas que unificam e que são pautas propositivas ou pautas de cobrança. Ou seja, que a classe dos prefeitos e prefeitas tem unanimidade em fazer. E nós assumimos agora, no meio da pandemia, em que tu tem 497 prefeitos e prefeitas trabalhando demais, né, já preocupados com a situação, queda de receita, né, as medidas de restrições, e cada prefeito tem uma opinião diferente sobre esse momento. E, inclusive, do mesmo partido. Tu tem prefeitos do mesmo partido com opiniões completamente diferentes. O prefeito de Porto Alegre, o governador... Bom,
Não, eu vou citar os exemplos aqui, né? O prefeito de Esteio, ele apoiou o governador, enfim, né? O prefeito de Novo Hamburgo, do mesmo partido do governador, e emitindo Então, ou seja, tem prefeitos do meu partido que têm opinião divergente da minha nesse momento. Cada um sabe onde aperta o sapato. O momento é muito diferente, né? E aí o grande desafio da entidade é justamente poder navegar nesse rio e poder encontrar um meio termo, né? E é o equilíbrio que a gente tem tentado manter e acho que estamos conseguindo. Tanto que hoje fizemos o acordo com o Estado, que foi uma reunião que durou mais de 3 horas, mas que no final saiu todo mundo contente com o resultado, ainda que não tenha sido a opinião sua vencedora, né? E a gente tem conseguido manter esse equilíbrio e esse é o desafio, né? Porque tenho certeza que este um ano inteiro da minha gestão, porque vai ser a pandemia e o pós-pandemia, que vai ser um momento também de muita dificuldade. E tem eleição no meio, né? Nós temos eleição, troca de gestores, então o grande desafio vai ser manter esse equilíbrio, né? De conseguir manter a entidade unida, podendo acolher a opinião de todos e tirar aí os pontos de convergência para a gente poder manter minimamente a estabilidade para poder, quando a pandemia passar, recuperar o que a gente perdeu. Muito bem. A ação dos consulados de Grêmio e de Internacional, nesses episódios aí de buscar donativos e tal? Na nossa região, em Taquari, por exemplo, os dois consulados do Grêmio e do Inter fizeram ações próprias e participam de todas que a prefeitura executa ou que outras entidades executam, né? Dando sua parcela de colaboração, né? E no Vale do Taquari também, que é onde ali eu acompanho mais próximo, né? A gente acaba presenciando isso, né? Das ações de solidariedade. E os consulados, acho que nós chegamos a comentar isso no outro programa, que não é agora na pandemia, né? Os consulados, para além do futebol, eles começaram a participar da vida das cidades, né? Com ações educativas, com ações de solidariedade, com os encontros que também, além de, obviamente, valorizar o time e o futebol, promovem, né, a entrosamento, promovem o lazer, né? Então, os consulados têm tido um papel fundamental. E vão ter cada vez mais, inclusive para os clubes também terem uma gestão cada vez melhor. Os consulados têm um papel importante, porque eles empurram o clube a ter mais transparência, empurram o clube a ter boa gestão, né? Isso é importante. Prefeito, não sei se é uma boa notícia ou uma má que eu vou lhe dar. Vamos ver. Vamos ver o que o senhor acha. 2 jogos para o D'Alessandro, fora do campeonato. Independente do que venha acontecer com o Internacional, mas ele está fora, a menos que tenha 3 jogos. Por quê? Se o Caxias não aceitar e o Inter passar, o D'Alessandro joga. Se não passar, aí é um jogo e ainda vai ficar devendo um para o ano que vem. Não sei se transforma depois. Mas realmente foi grave, né? O comportamento dele no final. 2 jogos e R$5 mil. Está fora, inclusive, do banco de reservas amanhã. Se o Inter passar e for um jogo só a decisão, está fora da decisão também. Se forem 2 jogos, ele poderá jogar ou ficar no banco na finaleira. Diga, doutor. Não, o comportamento dele foi grave, né? Eu acho que a punição minimamente de 2 jogos, ela está adequada. Ele insinuou, né? Isso já era... Não, ele falou muita coisa, não eu sei o que é, mas eu estou dizendo que insinuou nesse negócio. O negócio é tirar o D'Alessandro. Sim. Eu sei por quê. Né? Então, me parece adequada, mas para não perder aqui a questão dos consulados, tanto o departamento consular do Grêmio como do Internacional recomendaram essas ações sociais, né, considerando que muita gente, apesar de ter carteira de identidade CPF, não está inscrita no sistema e está completamente na informalidade, não recebeu os R$600 do auxílio emergencial. E nós temos lá no Grêmio hoje a dificuldade de contar a quantidade de ações sociais. É impressionante o que os consulados, né, de todas as cidades, aí não só do Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul, a quantidade de ações sociais, a ajuda que esse pessoal deu, né, que faz um bem para terceiros e mantém um engajamento, né, do consulado, é impressionante. E a gente pede, aproveitando esse ensejo, que continuem ajudando, né? Nós temos ainda, não só na questão de alimentos, mas nós estamos no inverno, né? A questão do frio, né? Agasalho, né? Que isso é importante continuar ajudando essas pessoas, porque muita gente está desassistida. Eu não sei como é que está o índice de desemprego, mas os últimos 90 dias em Porto Alegre foram 123 mil carteiras de trabalho que foram dadas baixa. Né? Essas pessoas vão ficar 4, 5, 6 meses no seguro-desemprego e depois termina.
né? E a retomada vai ter emprego para todo mundo? Vai ser difícil, né? Então, essas ajudas, esses trabalhos sociais, essas ações sociais, elas são muito bem-vindas e a gente pede que sigam fazendo. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência. Lembrando para você que ligou a TV agora, D'Alessandro pegou 2 jogos de suspensão, R$5.000 de multa, não cabe recurso. Efeito suspensivo seria a partir de 3 jogos. 13. Então, já se julgou bem medidinho para que não haja reação do Internacional. E muitas críticas nas redes sociais à defesa do Internacional. O torcedor entendendo que foi uma defesa fraca, que não convenceu os auditores a ponto de, no andar da carruagem, como se desenhava o julgamento, se confirmar a punição. Já voltamos. Cudê já faz a diferença? Você já vê melhoras, prefeito, no trabalho do Internacional em relação ao ano passado? Um futebol diferente, um futebol mais bonito de se ver? Acho que sim, né? E um futebol mais ofensivo, buscando o gol. Acho que o time, obviamente essa paralisação, né, acaba com qualquer planejamento e nós precisamos agora retomar a normalidade para que o time possa também recuperar aí a sua força física, recuperar o seu entrosamento, né? Então, enfim, mas acho que o Inter acertou no treinador, né? O time melhorou e a perspectiva, se não houvesse a parada, o time hoje estaria em ótimas condições, tenho certeza disso, né? E, obviamente, agora com a sequência do trabalho, que esperamos não seja mais interrompida, o time possa engrenar e poder ir bem aí no Campeonato Brasileiro e ser primeiro, obviamente, campeão gaúcho. Thiago Galhardo ou D'Alessandro? Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. Eu acho que hoje o momento é dele. O D'Alessandro, obviamente, é um craque. O Inter precisa dele, tem que estar no grupo, né? Mas entre os dois eu fico com o Thiago Galhardo. Doutor Elvio, dos 5 da meia cancha, quem é que sobra? É 4-2-3-1, só para entender os 5 da meia cancha, vou achar que eu endoidei, né? Na primeira linha, joga o Maicon, joga o Lucas Silva, ou sobra o Jean-Pierre? Na jogando minha os 3. Ou do Renato? Não, na sua. Na do Renato a gente vai ver amanhã, né? Na minha... Eu acho que ele vai colocar o Maicon, o Mateuzinho, o Jean-Pierre, e aí o resto todo mundo já sabe. No meu conceito, já disse várias vezes, eu gosto de jogar com 2 volantes na frente da zaga. São volantes que são brucutu, que servem só para destruir? Não. São volantes que fazem o seu papel, mas que sabem sair, sabem jogar. E esses 2 volantes, eu tenho que ter uma característica, tanto a questão física como de altura, né? Então, eu não posso ter volante baixinho, muito baixo, eu tenho uma questão mínima de altura, porque ele protege a zaga, e eu não posso deixar a desejar fisicamente. Então, eu montaria com o Lucas Silva, o Matheus Henrique, e o Michael, talvez sabendo que não possa jogar os 90 minutos, né? Talvez inicie o jogo, porque o Michael tem uma qualidade de passe boa, ele tem uma contribuição boa de saída de jogo, né? E depois se faz uma substituição, né? Mas eu iniciaria com 2 volantes em condições físicas boas e de característica, né? O Matheus Henrique, por exemplo, ele pode ser primeiro volante pela estatura? Eu tenho as minhas dúvidas. Para mim, ele é segundo volante, no meu modo de pensar. Então, não há... sabe, lembra muito o Arthur, né? Naquela questão de prender a bola, né? De distribuir, né? E aí, quem é que eu vou... Nessas características, que tem a altura, que tem a força física para botar na primeira volância, que não seja o Lucas Silva, né? Fica difícil de compor dentro dos jogadores que estão disponíveis hoje. Então, eu iniciaria com o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Michael e o Jean-Pierre. E aí no ataque, né? No ataque, aí tem 3 para escolher. A opção do Renato tem sido recuar, né? Recuar o Alisson, né? Para jogar com o Everton e o senhor tirou o centroavante. Jean-Pierre? Não, eu tiraria o Alisson. Tiraria o Alisson? Eu tiraria o Alisson, mas ele entraria depois sabendo que o Michael não termina o jogo. Se essa é a condição, né? Eu Evidentemente não discordo muito, não. Eu acho que se tivesse que sacrificar alguém, seria o Alisson. Só que eu acho que ele vai tirar o Lucas Silva.
que entra depois no lugar do Michael. Aí tem a questão dos dois volantes da frente da zaga, né? Que em seguida vai ter uma reposição, porque o Michael tem que correr uns 90 minutos naquela função. Mas eu acho que ele vai adiantar o Mateuzinho. O Mateuzinho jogando recuado foi muito mal contra o Novo Hamburgo. Mas hoje a condição física pega bastante, né? Então, tem que ser. eu escolheria essa formatação, né? Mas tudo são ideias e conceitos, né? Se o Renato coloca um time diferente e ele consegue manter a posse de bola e tirar vantagem disso, o Grêmio seria pouco atacado, né? Então, é tudo uma questão de conceito, né? Não é que é certo ou errado. Prefeito Maneco Acen e presidente da FAMURS, prefeito de Taquari. O senhor é daqueles que também não suporta mais o Musto? Acho que não chega tanto. Vai jogar o Lindoso já, né? Exatamente. Acho que não seja tanto, né? Acho que o Inter... Não chega tanto, é uma boa resposta. Sim, porque Então, não suporta mais, parece assim que tem que mandar embora, né? Pode se encaminhar para isso. Pode se encaminhar para isso. Não chegou nesse ponto. Não suporta mais quando a gente não consegue nem ver o jogador entrando em campo e ele nem tocou na bola e tu já tá xingando, né? Acho que não chega tanto, né? Mas, enfim, vamos torcer para que o Lindoso também possa dar sua contribuição. Ele tem, antes da parada, tinha feito boas partidas, enfim. Eu acho que o Inter ainda precisa melhorar esse entrosamento ali. Os dois alas são dificuldades que o Inter tem, né, na minha opinião, os dois laterais precisam melhorar, né, inclusive para alimentar mais o Guerreiro e que o que tem sido feito pelo Galhardo bastante, né, pelo menos nos últimos jogos, né. E o time do Inter, ele carece de entrosamento agora, né, na retomada aí dos treinamentos, para que o time possa se encaixar de novo, né, e o Galhardo também poder se entrosar mais ainda com o Guerreiro, e o Guerreiro a gente sabe, ele tem que ser um jogador que tem que ser alimentado, a bola tem que chegar nele, e aí dentro da área ele é inigualável, pelo menos hoje no Brasil, eu tenho essa opinião. Como diria o antigo apresentador, é pai bola, né? Lembra que ele era Elias, né? Elias? Ou Eli? Elias Freitas, acho, uma coisa assim. Vamos ver Marcos Guilherme. Boa tarde a todos, primeiramente. Incomoda muito, sem dúvidas. Esses jogos que passaram aí, que a gente não conseguiu vencer, a equipe deles, com certeza ficou um peso muito grande para nós, ficamos muito chateados. Só que agora é outro momento, é uma final. Sabemos a importância que é o clássico, sabemos a importância também que é o Campeonato Gaúcho para nós, que é um dos nossos objetivos. Então, o que passou, o que fica foi o que a gente errou, com os erros que a gente sabe que cometemos nos jogos contra eles. Agora é acertar o que tem que acertar e para a final dar o nosso melhor e para a gente conseguir aí o nosso objetivo, que é ser campeão aí do segundo turno. Tudo bem, Marcos Guilherme. E dentro disso, né, você falou acertar, enfim, e você sabe o que aconteceu nos outros jogos disputados esse ano. Por onde passa, né, essa vitória, né? O que o Inter tem que fazer, se é que tem que fazer algo diferente do que fez nos Grenais anteriores, para conseguir superar o Grêmio na casa deles, né, e ganhar esse segundo turno? São detalhes, né? Essa resposta parece bem clichê, mas é a mais pura verdade. Quando se trata de um clássico dessa magnitude, o que define são os detalhes, porque nossa equipe vem jogando bem contra eles, né? Estamos fazendo bons jogos, mas infelizmente em um detalhezinho ou outro a gente acaba pecando e acaba definindo uma partida. Então agora, num jogo decisivo, numa final, nós temos que acertar esses detalhes aí, porque o mais importante a gente está fazendo, que está sendo colocar o nosso estilo de jogo, jogar bem. Então, quando a gente joga bem, a gente está mais próximo das vitórias. Então, é acertar esse detalhezinho aí para a gente poder sair com a vitória e, consequentemente, com o título. Muito bem, tá aí o Marcos Guilherme. O senhor já deu o palpite. 1-0 pro Grêmio. 1-0, gol do Guerreiro. O Léo não falou ainda quanto vai ser. Não, 2-0. 2-0 pro Grêmio. Então vai ser uma vitória tranquila, o senhor acha? Olha, tranquila, Grenal nunca é, né? Mas a circunstância do jogo, né? Faz 1-0, o Internacional vai ter que sair,
né? Eu não consegui ver quando o Kudê chega, né? Se vende um peixe, né? Que é a questão da intensidade, né? O musto em determinada posição, né? Então se esperava uma situação. Não tem dúvida que em relação ao Odair, né? Tem um avanço em termos da tentativa de armar um time e ter uma jogada mais propositiva, né? O Odair era quase que 100% reativo, né? Quase que 100% reativo, pelo menos quando o 0-0 interessava, né? Era essa a proposição de jogo, né? Mas aí depois se viu que o Musto já não se encaixava naquela posição que foi anunciada, não se viu a intensidade, né? Essa observação do prefeito aqui é bastante importante para quem monta um time, interromper, né, o trabalho. É ruim, né? Porque Num sistema novo, né? Um sistema que tem que mudar totalmente, isso aí é péssimo, né? E eu acredito que se não houver a questão se não aparecer a diferenciação significativa na questão da condição física, acredito que o Grêmio, por estar mais acostumado a jogar, por ter um time junto há mais tempo, de ter uma melhor qualidade de toque de bola, eu acredito que tem condição de passar o Grenal. E aí nós iríamos para 9, né? É isso? Isso, 9. Aí iguala a última invencibilidade, que é maior do Internacional. Último recado, prefeito. O recado não podia ser outro, né? Nós temos, nesse momento de pandemia, os cuidados necessários, né? A nossa atuação individual vai produzir para nós aí uma vitória coletiva. Então, mais do que nunca é necessário a gente cumprir as determinações, usar álcool gel, usar máscara, não fazer aglomeração, até que isso tudo passe. É função individual de cada um de nós trabalhar para que o coletivo dê certo. Último recado, doutor Elcio? Não, dentro dessa mesma linha, muito bem lembrado, né? Não vá nas imediações do estádio, não faça churrasco em casa convidando amigos, né? Não vá para bares, ou seja,